Pois é, galera, agora essa é a última pauta aqui do nosso papo maravilhoso sobre RPG. E ele é o seguinte: qual a importância de existir um background de personagem? Querido Templário, você pode nos explicar a importância de se haver um background para uma mesa de RPG? Vou tentar, né? Uma pergunta assim, um pouquinho... Vamos lá, vamos ver. A importância do background é fundamental. O personagem, inclusive, só se torna icônico tendo um background bom. Então, se ele não tiver um background bom, ele não vai se tornar um personagem icônico. A história é que vai situar o personagem no mundo, no cenário. É o que vai fornecer a vida do personagem. O personagem tem dia a dia dele. Tem um norte, né? No caso, a orientação que ele vai ter, entendeu? Em relação à própria evolução dele. Então a história do personagem ele é fundamental para um personagem. Construir um personagem marcante e icônico. Né? Então a história, qualquer jogador, principalmente iniciante, construir uma boa história de um personagem que inclusive vai ajudar muito o mestre, que o mestre vai poder utilizar. Ele vai poder usar a história do personagem para até enriquecer o cenário dele, a história do próprio mestre. Sim, né? sim. Além da história do jogador. Aquela história o background do jogador, eu posso afirmar que ela é muito importante, porque ela vai gerar aquela expansão de história. Sim, pô. Né? Gerada primariamente ali pelo mestre. Sim, né? sim. Lembrando que o mestre de RPG, ele não é dono da história, né? Ele simplesmente está ali para mostrar a ideia e a partir dessa ideia ela se expande conforme os jogadores vão trazendo o background dos personagens deles. Perfeito. Aí é um veio, né? Essa micro história tem a macro história com o mestre desenvolve ali o cenário, a história ali o cenário já está constituída, o mestre ele vai desenvolvendo mediante até essas micro histórias, né? E essas histórias podem ter um impacto nessa macro história, na história do cenário, que aí pode inclusive fazer o personagem se destacar por isso. Sim, com certeza. Porque aquele negócio, acho que eu já até falei no outro papo que a gente teve, que se a gente imaginar o jogo de RPG e os jogadores de um jogo presencial como um videogame, o mestre seria do nosso tempo, tá? Eu sei que vocês também são velhos, então para de rir aí. O mestre de RPG, ele seria como se fosse a fita do videogame, que já traria aquela história, né? E os jogadores, eles são a expansão dessa história da fita. Sem dúvida. Né? Porque os jogadores, eles vão trazer novos desafios, vão trazer novos inimigos, vão estimular o mestre a criar novos cenários, a criar novos grupos, novos vilarejos. Então é realmente importantíssimo que o jogador ele tenha a sua própria ideia de background. Não ser aquele jogador de, cara, faz o background do meu personagem aí. Eu cansei de passar por isso, cara. Eu sempre passei por isso. No início também eu tive essa dificuldade também. Não, mas aí que tá. Não era eu pedindo pra fazer o background. Eram os meus jogadores que pediam pra eu fazer o background deles. Então eu fazia do jeito que eu queria. Né? Beleza, tá bom, então. Aí eu colocava inimigo, colocava vilarejo, que não sei o que lá. Aí eu ficava todo perdido quando lia. Mas por quê? Porque ele, além de não estar dentro da história do cenário que a gente estava jogando, ele também não estava nem aí pra criar uma história pro personagem dele. Então, compromete o personagem. Não tinha comprometimento. Você não consegue sentir nesse jogador o comprometimento dele com a proxy dele, que no caso é o jogador, o personagem, né? Então eu acho que isso faz com que a pessoa de repente nem goste de jogar RPG também. Com certeza. Porque por mais que a história esteja boa, o personagem não foi ela que criou. Isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque o jogador ele não se sente assim inserido, ele não consegue ele não consegue ter aquela imersão. E a história é importante porque é o ponto de vista dele do jogador? Da história, quando ele tem dentro do cenário. Se o personagem ele não tiver se não for uma história, no caso, como você falou, né, que escrevia história para outros jogadores. Então, assim, o jogador ele não vai poder compreender o cenário. O personagem, ele não qual é o ponto de vista dele? O objetivo. Qual é o objetivo de vida dele? Dentro daquele... Fazer igual aquele
aquele maluco uma vez, eu não lembro quem foi que falou, que chegou pra ele, ele acordou e perguntou o que você vai fazer. O cara falou, vou procurar tesouros. Ah, porra! Caralho. Mas não, é um bem genérico, bem básico. Não tem assim uma não, por exemplo, ele não, a história, se ele fosse um camponês, aí ali fosse ameaçado por goblins, Sim. Como ele vai buscar resolver isso e o que isso vai afetá-lo. Então, assim, o personagem sem isso, sem esse conhecimento também, o que forçaria também o jogador a ter um conhecimento da história do mundo, ele seria obrigado a ler. Ou, no caso, como é uma coisa partilhada, o mestre teria que entregar mais informações para ele poder construir, ou informações que o mestre só acha, que ele só acha que seja adequado. Porque, por exemplo, ele mora num vilarejo e ele não sabe pouco, acontece pouco da capital. Então o mestre só entrega determinadas informações, né? Porque ele já está ali, então ele não sabe muita pouca coisa chega dele de fora. Sim. Chega de fora. Então, assim, se o personagem não tiver pelo menos o básico de ir ali, né? Quem for construir um personagem, buscar ler, se ele for fazer em um determinado local, conhecer ali a fundo, para depois, a partir dali, o personagem inserido ali naquele meio ali, ele poder construir o personagem. Porque isso vai ir a partir dali que ele vai criar a visão de mundo dele, como os eventos que está tendo e como ele está se situando nesses eventos. Sim. Então é uma coisa muito complicada. Até porque, assim, criar, cada jogador criar o próprio... Não que seja proibido os jogadores criar uma história linkada, que no caso, todos eles têm a ver ali com a história um do outro, viveram praticamente o mesmo evento, sei lá, trágico, ou de repente um meteoro caiu no centro de um vilarejo e eles são os únicos sobreviventes ali. Não tem problema, todos se conhecem desde a infância e tudo mais. Isso é até interessante também, porque vai agregar um pouco mais, não de história, no caso não da história ali pra expansão, mas vai criar aquele elo entre eles, entre os personagens e o grupo também. Né? Isso é muito interessante, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que o background de personagens, ele é o literal link que faz com que a história venha a perdurar por anos, sabe? Porque conforme a história vai avançando, por mais que, sei lá, tu tem aquele jogador aí que você fala, ó, me dá o background do teu jogador, tá? No máximo aí 10 linhas. O cara me vem com 8 páginas de história. Isso acontece. Isso tá? Por uma certa forma é bom, né? Porque ele enriqueceu bastante a história do personagem. Aí mas haja saco pra ler. O problema é o mestre ter, como você falou, paciência. Às vezes até, no meu caso, eu não tenho uma letra difícil, não, assim. A tua letra é aramaico, aquilo ali. Aramaico. Então até o mestre entender, ter paciência. Mas é sempre bom porque você pode colher ali muitas sugestões, assim, né? Sim. Então bom. Isso mostra também que o jogador tá muito interessado. Não, sim, e é aquele negócio, ele tá tão interessado no jogo, ele quer tanto ver esse não somente esse personagem, mas a história também sendo desenvolvida, como você, por exemplo, vou até te dar uma dica aqui, que é o seguinte, se o cara chegou com 8 folhas de história pra você, usa cada folha como uma temporada. Já tá garantido aí pelo menos alguns anos aí. Não, uma boa sugestão, inclusive. Sim, porque é aquele negócio, quanto mais rica for a história, mais oportunidade de você poder usar os elementos dentro dela você tem. Perfeito. Né? Chega um dado momento que a gente passa aí no próprio RPG, qualquer escritor de livro também, ele chega num momento que ele tem um bloqueio criativo. Sim, né? Então tu não consegue criar nada, né? Tem um momento da vida de mestre de RPG e escritor que é a felicidade na Terra. Qualquer coisa que você olha no chão, você vira história. É verdade. Né? Mas há um momento que acaba. O bloqueio seca, vem, né? Seca a fonte. Então é interessante haver esses backgrounds também por isso. E mestre, você que pegar histórias assim, não tenta usar elas todas de uma vez não. Usa devagarzinho.
vai pegando elemento por elemento, vai colocando ali na tua história devagar, porque aí é garantia de que o jogo vai durar um pouco mais, bem mais, garantia de que os personagens vão criar um elo de amizade, além da amizade, vão chegar a ser irmãos, não somente de batalha e de armas, mas também de consideração. Sem dúvida. E o grupo também vai estar sempre animado para estar jogando. Animado, fortalecido e o mestre estimulado, né, pelas sugestões e é o que você falou, usando assim, parcimoniosamente, né, uma extensão, né, o jogo possa se estender mais, né? Sim. Isso também é uma coisa, dentro desse partilhamento, que é muito bom, cara. Como você falou, hoje não tem mais aquela ideia assim, o mestre, tudo depende do mestre. Não, a ideia é a coisa partilhada, é o jogador e o mestre construindo junto. O RPG é um jogo de partilha. O RPG é então, isso. Esse conceito é bem... É um conceito bom, porque como eu já falei na outra vez, eu falo de novo, e vou sempre falar isso aqui nas minhas lives lá no Instagram. Cara, o RPG, ele não é aquele negócio do cara sentar na mesa, abrir o escudo e contar uma história. Se for assim, vai escrever um livro que você sabe muito melhor, de repente ganha até dinheiro com isso. Com certeza. O mestre de RPG, ele é aquele cara que senta, abre o escudo ou não, dependendo do mestre, que eu por exemplo, não gosto de usar escudo pra resolver muita coisa ali na hora. Eu gosto de rolar o dado na frente do pessoal. Acho que todo mundo tem uma adrenalina mais interessante. É mais legal. Então, assim, o mestre de RPG, ele é aquele cara que chega na mesa e, usando o escudo ou não, ele tá ali pra dividir a ideia de história dele, de mundo, né, de campanha e tal. E a galera chega pra somar, entendeu? A galera chega com os backgrounds dos personagens deles pra somar. E isso é padrão, né? Então, essa pra mim é a forma correta de se jogar RPG. Concordo também dessa forma. Então, eu acho que é assim que deve ser feito. Então, essa pra mim é a importância de você ter um background, os personagens terem aquela sua história, né? Porque isso também faz dele não somente mais um personagem, mas também dá vida a ele, né? Não, com certeza, meu amigo. E o que você falou, concordo contigo que antigamente, quando a gente começou, no caso, não sei se é o mesmo caso pra você, a gente é muito centralizado no mestre. O mestre que criaria a história, ele aproveitaria uma ou outra coisa aqui e pronto, né? Agora não, agora a coisa está bem... como essa coisa, esse partilhamento, né? Você falando, o jogador vem para somar, né? E para construir junto, né? Uma coisa bem descentralizada, né? O jogador participa também, o mestre tem sua importância. É dinâmico, né? É dinâmico, ele administra as regras, mas também ele tem um cenário já... Quando o mestre não, por ele mesmo, não constrói, né, escreve um cenário dado, no caso, por exemplo, Forgotten Realms, que ele só desenvolve. Então a participação do jogador junto com o mestre nesse partilhamento é uma coisa que eu concordo, assim, construírem junto, ao invés de só o mestre se depender exclusivamente do mestre. Né? É bem essa pegada, cara. E assim, eu quero muito agradecer a presença da galera que estava com a gente nesses vídeos aqui de pod. Muito obrigado por vocês estarem conosco, cara. Espero que vocês estejam curtindo esse papo. E com certeza agradecer ao meu amigo aqui, o Cavaleiro Templário, né? E ele vai falar algumas coisas com vocês, com certeza. Não, eu que tenho que te agradecer por essa entrevista foda. Pô, espero que vocês gostem aí também. E se tiver outras oportunidades aí, pode contar comigo e espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, pessoal. Excelente noite aí pra vocês e estamos aí. É isso aí, cara, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o meu grande amigo aqui de anos, literalmente de anos. Com certeza. Literalmente mais de anos. Mais tempo ainda teremos, com certeza. Não, e muito antes até mesmo da gente sentar pra jogar RPG antes. Pô, com certeza, juntos, com certeza, né? Pô. A gente se conhece há muito tempo. Pô, tu joga RPG há quanto tempo já? Uns 20? 28, eu acho que faz 28 anos esse ano. 28? 28, eu acho. Nossa. Acho que vai 28 esse ano. Cara, tem muito pessoal aí, novo aí, que caraca, só o tempo que a gente joga RPG. Pô, somar eu e tu dá 2 Gary Gygax, eu acho.
Mas enfim, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, valeu mesmo. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo, de ativar as notificações também para ficar por dentro sempre que tiver um vídeo novo por aqui, com coisas sempre muito boas. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, com Foca no Mestre Nosso RPG, onde sempre tá rolando live com gente muito interessante. Então, muito obrigado, até a próxima, tenho certeza que vai rolar algo muito bom também. Valeu, gente!